Olá, estamos abrindo a segunda oficina de luthieria dentro do projeto Minerva Cachoeirana, Ensinamentos de uma Filarmônica Secular, através da Lei Emergencial da Cultura, Lei Aldir Blanc, apoio financeiro da Fundação Cultural do Estado da Bahia, Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo. Concluímos assim a nossa intenção, após essa oficina que será ministrada por nossos luthiers Ribamar e Luiz. A gente espera ter sensibilizado as filarmônicas, particularmente da Bahia, quanto à necessidade de ter uma oficina com músicos da casa, com luthiers formados na casa, para que a gente tenha uma dinâmica melhor quanto à conservação de nossos instrumentos. E assim a gente tem um melhor rendimento com esses instrumentos, não só na filarmônica, como também na escola de música. Você investir em luthieria, você significa para a filarmônica economia, significa dar uma dinâmica a essa parte que é muito difícil de resolver, que é a manutenção de instrumentos, já que os luthiers, de um modo geral, se concentram nos grandes centros. Então você consegue melhorar em muito essa performance com um investimento relativamente baixo em ferramentas simples e treinando músicos da casa. Esse resultado a gente experimentou aqui na Minerva Cachoeirana ao longo dos últimos anos. Espero que seja um incentivo, portanto, a outras filarmônicas a fazer esse investimento em luthieria. Experimentar o que a gente experimentou aqui, de solucionar nossos problemas em curto prazo. Às vezes a filarmônica formada, a gente tem um problema no instrumento e imediatamente a nossa oficina é aberta e o luthier resolve ainda a tempo daquele músico se apresentar naquele momento. Então é outra dinâmica, é outro processo. Espero que as filarmônicas da Bahia experimente essa solução, que é uma solução caseira, mas que funcionou muito aqui na Minerva Cachoeirana. Antes de começar a oficina de hoje, eu vou fazer uma pequena recapitulação do que fizemos na oficina passada. Falamos no que consiste a nossa profissão, o nosso trabalho de luthier, porque nós somos profissionais de reparo de instrumentos de sopro, certo? Que aprendemos esse ofício, certo? Inicialmente para fazer pequenos reparos em instrumento lá em São Félix, na Filarmônica União São Felista, mas que com o tempo nós desenvolvemos o nosso trabalho, certo? Aprendemos a profissão e hoje nós desenvolvemos esse trabalho de reparo de fato de instrumentos de sopro. Trabalhamos com instrumentos de madeira, como clarinete, certo? Clarinete, sax, eu não vou falar as variações, clarinete, sax, flauta e instrumentos de metal, trombone, trompete, tuba, bombardino, certo? E aí nós fazemos todos os tipos de serviço possível aqui na oficina. Desde sapatilhamento, desempenho de chave, regulagem de chave, todos os serviços que envolvem instrumento de palheta, mas também nós fazemos desempenho de pisto, solda, desempenho de pisto, solda, destravamento de bomba, seja lá, todos esses serviços também nós fazemos nos instrumentos de metal, certo? E aí, depois disso, nós mostramos aqui também o processo de limpeza, uma pequena noção, para que você, músico, instrumentista, faça a limpeza de seu instrumento mesmo dentro de sua casa, com produtos simples, como um sabão neutro, certo? Água e uma bucha. Com isso você já consegue fazer essa pequena limpeza e aí colocar seu instrumento
com a sua funcionalidade plena, sem nenhum impedimento para qualquer tipo de qualquer tipo na funcionalidade dele, seja na remoção de uma bomba, na remoção de um pisto, que ela, às vezes ela pode ficar travada justamente pelo acúmulo da saliva, certo? Na bomba aí você tem que fazer uma técnica e fazer um processo um pouco mais invasivo para fazer essa remoção. E aí nós trouxemos na oficina justamente algo para você saber fazer isso e deixar o seu instrumento de certa forma funcional e apto ao uso, certo? Também colocamos o quê? A questão dos cuidados que nós precisamos ter aqui dentro da oficina, certo? E que os serviços que nós fazemos aqui não podem ser feitos dentro de casa, justamente porque para a gente desenvolver esse serviço aqui, a gente passou por um processo de treinamento. A gente teve que aprender a utilizar os materiais, os equipamentos, como por exemplo o maçarico, certo? Que a gente utilização da chama. E aí, em determinados serviços, a gente faz uso de material inflamável. Então, tem que haver um cuidado na hora de lidar e trabalhar. E para isso é necessário você ter qualificação técnica. E nós temos essa qualificação. Então, por esse motivo, estamos trazendo aqui justamente essas informações e dando esse apanhado inicial, certo? Antes de começar a nossa oficina de hoje. Apresentar o nosso ambiente, né? A oficina. Primeiramente, a gente temos aqui algumas peças, né? De instrumento já velho, antigo. Como eu sempre falo, instrumento é igual carro, ele tem um tempo de duração. Então chega uma época que ele já não tem mais conserto, ele já acabou, como eu falo assim, a utilidade dele já soprar. Então a gente reaproveita algumas peças, né? Como aqui alguns instrumentos de metal, vara de trombone, peças de instrumento de clarineta. Algumas peças de clarineta a gente aproveita para consertar outros instrumentos, entendeu? Sucata. Aqui é a nossa sucata, entendeu? Sucata. E aqui temos as nossas ferramentas, né? Aqui tem um maçarico que o nosso colega Luiz estava falando, para a solda dos instrumentos de metal, né? E temos aqui nossas ferramentas, que basicamente é martelo, chave de fenda, cola, couro, alicates, entendeu? Algumas ferramentas retíficas, double D de limpeza. E aqui são a nossa oficina, né? Basicamente. E tem aqui, vamos agora apresentar alguns instrumentos, né? Esse aqui se chama o bubardão, a tuba, né? E aqui temos aqui o bubardão, a tuba. Temos aqui o barítono, que ele tem várias formas. Ele tem essa forma menorzinha, como eu falei, a questão de com os anos o instrumento vai evoluindo, né? Ele tinha essa fabricação que é um pouco menor, ele já tem o barítono que ele é um pouco já encorpado, maior. Temos a trompa, a famosa cachorrinha, né? Como era conhecida das filarmônicas. Temos o sax tenor, né? Eu queria dar uma ênfase um pouco desse instrumento, porque aqui ele é um instrumento antigo. Ele foi um dos primeiros que foram lançados, entendeu? Então ele não tem muito recurso. Basicamente é tirar as notas, né? E já os instrumentos de hoje, aqui é um sax tenor. Já os de hoje, tenor, eles têm mais recursos, sai mais nota, as notas saem mais fácil, entendeu? E temos ali o trombone de vara, que é o meu instrumento, né? Que aqui é o meu instrumento, que tem a parte da campana, tem as bombas, e aqui essa pecinha aqui se chama rotor, porque tem dois tipos de trombone. Tem o trombone de rotor e o trombone de canela seca, que ele só tem uma volta aqui. Ele tem uma campana ali. Esse aqui é o trombone de rotor, e que ele tem
ele é um pouco mais grave do que o instrumento de canela seca, que se chama trombone alto. E esse aí é o tenor. Esse aqui é trombone tenor rotor. É a mesma coisa. É quase como se fosse eles se utilizaram dessa terminologia de alto, tenor e baixo também, quase como se usa no sax, que tem sax alto, sax tenor, o sax barítono ou sax baixo. Aí tem o canela seca, que é o sax alto, o canela seca, que é o trombone alto, não tem nenhum rotor, não tem nenhuma válvula. Aí esse trombone de rotor, que é o trombone tenor, ele tem uma válvula. E aí nós temos o trombone baixo, que ele tem duas. Ele tem dois rotores, aí ele é mais grave. Certo? É o mais grave de todos, é o trombone baixo. Certo? Aí tem 3 tipos. E aí também aqui nós temos também o trompete, certo? Aí também a gente encontra trompete de rotor, trompete sem rotor, certo? E geralmente esse trompete aqui, a natureza dele é armada em si bemol. Então, basicamente, e temos a clarineta, né? A clarineta, com os anos, ela foi evoluindo, né? A maioria das clarinetas, as antigas, não tinha várias chaves, como essa tem hoje, né? Que é ok. E com a evolução dos instrumentos, 17, né? Que tem as clarinetas de 13 chaves, acho que uma de 15 é 17, né? 13, 15 e 17 chaves. Aí aumentando o tamanho também. E tinha a requinta. Quantas? A requinta é menorzinha. Acho que tinha 10 chaves. A requinta é metade do clarinete. A requinta é menor do que a clarineta, é menorzinha. A clarineta é em si bemol e a requinta é em mi bemol, a natureza. Bom, não vamos entrar nesse detalhe, né? No mérito desse detalhe. Então, basicamente, a clarineta, a de 13 chaves, não tinha a maioria essas chaves aqui, ó. Nem essa aqui. Alguns recursos, entendeu? E, passar dos anos, a clarineta foi se evoluindo, né? Tendo mais recursos para poder tirar mais notas, as notas saem mais fáceis, entendeu? Por exemplo, uma nota que sai aqui, se apertar cá, sai pela mesma forma. Não é uma questão de execução para o músico, fica mais fácil aqui ou cá. Aí depende muito da habilidade do músico, entendeu? Então, basicamente, essa aqui é a nossa oficina, né? Nós vamos dar as pequenas noções a respeito dos instrumentos de palheta. E aí, meu amigo Ribamar, que também é técnico, certo? De reparo de instrumentos, fez curso junto comigo. Ele vai falar um pouco agora a respeito justamente desse processo com os instrumentos de palheta. Olá, gente. Aqui voltamos agora com a nossa oficina de luthieria, né? Como cuidar do seu instrumento, né? Para que ele tenha uma vida longa, né? Como o colega Luizinho falou, a gente está dando uma explicação como você se deve cuidar do instrumento, que são coisas básicas que isso pode ele durar por vários anos, entendeu? E vamos dar uma iniciada aqui com o instrumento de palhetas, né? Que é um pouco diferente do instrumento de metal, de vocal. Aí, por exemplo, no termo da limpeza, no termo do cuidado, de manuseio, até no manuseio mesmo do instrumento, né? Aqui vamos começar pela clarineta, né? Aqui temos a clarineta, as chaves dela, e é um instrumento bem sensível, né? Na questão do manuseio, de montar ele. Vamos primeiramente como se monta o instrumento, né? Porque muitos músicos pegam o instrumento, chega, vem aqui, encaixa, aí pega, de qualquer jeito já foi, não. Sempre tem um manuseio de como pegar o instrumento para poder encaixar as peças, né? Um exemplo, a gente não pode pegar uma parte do corpo do instrumento, pegar e forçar, porque essas chaves elas são frágeis. Até no aperto do manuseio assim, você pode até quebrar uma chave dessa. Você não empinar e na hora da funcionalidade dele tá empinada a chave e o instrumento não funcionar adequadamente, né?
Então, com calma, você pegou o seu instrumento, pegou a clarineta. Uma questão que eu queria pontuar, a clarineta, essa parte da clarineta, ela se pega dessa forma aqui, ó, porque aqui você não força as outras chaves, já tem até o desenho dos dedos, ó, pra você encaixar aqui, entendeu? Então tem muito cuidado na hora de manusear o instrumento, né, a clarineta, que é o que a gente estamos aqui. Pegou aqui a clarineta, vai encaixando direitinho aqui. E tem esse encaixe aqui que é muito importante, que essa chave aqui do corpo de cima tem que estar por cima dessa chave aqui do corpo de baixo aqui, ó. Essa parte porque, um exemplo. Aí eu apertei aqui a chave. Na hora do encaixe, eu apertei aqui e encaixei. Aí essa chave ficou por debaixo. E aqui o instrumento não vai funcionar. Então tem que ter muito cuidado com essa parte do corpo da clarineta. Então nós encaixamos aqui, pegar sempre com cuidado, encaixou aqui, deu uma encaixada, veja se a chave está funcionando. E tem a campana. Vamos colocar aqui a campana. E ter cuidado com pegar a chave, não forçar muito, porque é um instrumento muito sensível. Se você ficar forçando demais, com o tempo a chave vai empinando, e na hora que tem essa parte aqui, a chave, a sapatilha, quando você apertar, não vai vedar como se deveria para poder o som sair, né? Porque qualquer vazamento aqui, qualquer fiapinho aqui de vazamento, a nota não vai sair como ela se deve, afinada, entendeu? E a questão também tem essa parte da lubrificação dos encaixes, que é essa parte aqui, ó. Vamos tirar de novo aqui para mostrar. Que é importante fazer esse processo de lubrificação dos encaixes do instrumento, justamente para não ter dificuldade de não acabar desgastando a cortiça. Que tem essa parte aqui da cortiça. Muitas vezes tem umas clarinetas que é muita dificuldade para poder tirar. Então a questão da lubrificação dessa parte aqui, quando eu comprar a clarineta, vem uma pastinha que sempre coloca para poder o encaixe ficar mais fácil mesmo até de encaixar a peça da clarineta, entendeu? Então muitas vezes quando eu compro a clarineta, vem tipo uma pastinha que é apropriada para isso aqui. Passa um pouquinho e chega só a encaixar a clarineta. E diga-se de passagem, Ribão, é importante, certo, o músico, principalmente de clarinete, esses instrumentos mais sensíveis, ter esses materiais, ter esses produtos, certo? Porque para justamente proporcionar um bom funcionamento do instrumento dele, para não vir a danificar, certo? Porque o clarinete é um instrumento muito frágil, qualquer coisinha ele é danificado, qualquer coisinha mesmo. E a questão desses produtos, quando vem a clarineta nova, quando faz a compra do instrumento, vem essa pastinha, vem esse produto, tipo uma pasta, se chama vaselina, é uma pasta mesmo, que você coloca aqui, que aquilo ali é apropriado mesmo, você coloca nessa parte aqui para poder o encaixe da clarineta entrar fácil aqui, entendeu? Ou muitas vezes, quando acaba, a gente tem uma segunda opção, que é a vaselina. Que a vaselina você pode passar um pouquinho aqui de vaselina e colocar aqui e encaixar com facilidade, entendeu? Mas não exagerar. Não exagerar. E a questão da limpeza da clarineta, indiferente do instrumento de metais, de vocais, é um pouco mais complexo. Por que eu falo isso? Porque essas peças, elas são muito juntas, ó, elas são juntas. O instrumento de metal é um corpo maior, dá como você lavar ele, como a gente fez na aula passada, lavou ele e tem mais facilidade de lavar. Agora, o instrumento de palhetas é um pouco mais complexo. Por quê? Porque as chaves são bem juntas e aqui não tem espaço para você passar aqui um pano por dentro ou uma flanela. O que eu aconselho quando você pega o seu instrumento é pegar uma flanela e passar superficialmente por cima dele, somente para poder tirar
a sujeira por cima, passar um pano, entendeu? Agora a questão, quando essas peças começam a criar umas crochas, como as imagens estão mostrando aqui, aí a maioria dos músicos, dos instrumentistas, principalmente clarinete, eles não sabem desarmar seu instrumento, entendeu? Então, esse trabalho já entra já o luthier. Por quê? Porque a gente tem as ferramentas necessárias para poder desarmar o instrumento todo, desarmar peça por peça, até mesmo lavar ele na hora quando ele estiver desarmado. Agora a gente tem o cuidado de não molhar as sapatilhas. Tem esse procedimento ainda, de não molhar as sapatilhas, como a gente falou anteriormente, que se molhar as sapatilhas, ela pode ser danificada. Então, esse cuidado, o cuidado básico do instrumento de pareta, como sax, tenor, sax alto, flauta, a limpeza é diferente do instrumento de metal, porque o instrumento de metal você pode molhar ele todo, jogar ele dentro da água, passar uma bucha. Agora já os instrumentos de paretas, alguns casos tem que desarmar ele todo para poder fazer. A maioria, né? Não, a maioria, não todos. Eu acredito todos que tem que desarmar para poder jogar uma água por dentro, por exemplo, tirar essas peças todas aqui, não deixar nada aqui, deixar só o corpo do instrumento e jogar uma água para poder, se tiver a crosta por dentro, lavar. É o mesmo processo, água, sabão neutro e alguma coisa, uma esponja aqui. Porque aqui, um pedaço uma fermentazinha, até uma chave mesmo com pano, você chega passando por dentro. Uma escovinha dessa aqui. Aqui por dentro uma mesmo. Uma escovinha de dente dessa aí, você pode limpar ele tranquilo. Como eu falo, tem o material de limpeza específico para isso, mas o problema é que às vezes é muito caro. Aí você pode fazer. Aí pode fazer uma coisa do dia a dia mesmo. Por exemplo, um pedaço de pau assim fino por dentro, com alguma flanela molhada, com uma escovinha de dente. Como eu falo, você tem que improvisar, mas com calma. Não precisa de pegar e não pode ser de qualquer forma. Às vezes, se você quiser lavar o corpo da clarinete, por exemplo, você pode usar aqui, você pode passar a parte mole da bucha aqui por fora. Não, mas primeiro desmontar, claro. Depois de desmontar o instrumento, depois de tirar todas as chaves, justamente para não correr o risco de afetar as sapatilhas do clarinete, você pode remover, tira todas as mãos e você pode tanto passar uma bucha com sabão neutro, a parte mole da bucha, a parte amarela. Aqui também você pode chegar, a depender do nível, você pode pegar uma escovinha de dentro, passar aqui, limpar ele todo com a escova, esfregar ele bonitinho, deixar ele todo, esfregar o clarinete todinho, e aí depois você pega, enxágua, deixa ele secar, enxuga com um pano e deixa ele secar. Quando ele estiver seco, você vai lá e monta ele novamente. E aí pronto, a limpeza está feita, e com devido cuidado. Vou continuar arrumando. A questão principalmente de clarineta, o instrumentista não conhece o seu instrumento, né? Porque perceba que são várias chaves, tem molas, e na hora de desarmar o instrumento é fácil. Você pega o parafuso, vai desarmando ali e pronto. Agora o problema é na hora de armar, porque você tem que, as molas tem que estar no lugar certinho, a chave tem que estar tudo no lugar certinho para não, quando ele estiver todo armado, não ter algum problema de funcionalidade, entendeu? E vamos pegar uma... Para desmontar, né? Só desmontar alguma parte aqui para entender como... Depois a gente por faz exemplo, curiosidades. Essa parte aqui, essa clarinete, principalmente a parte que mais vaza é essa parte aqui, ó. Essa parte que cai de baixo. Então, para poder essa chave sair, eu tenho que desarmar essa aqui. Ainda tem esses processos ainda, entendeu? Tem que ficar por parte e desarmar o instrumento, porque se eu tirar de qualquer forma, algumas chaves não vão sair. Aí eu tenho que desarmar com calma alguma parte. Vamos usar só mesmo aqui, temos curiosidade. E a questão mesmo dos parafusos, você tem que estar em uma superfície para poder desarmar o instrumento, alguma coisa assim. Ter cuidado de manusear a ferramenta, porque você pode se ferir, se cortar. Isso. E inclusive chave de fenda, como é um objeto pontiagudo,
para você sofrer você ter um ferimento com um alicate ou com a chave de fenda, é muito fácil. Então, mais uma vez, eu volto a bater na tecla. É necessário que você tenha cuidado e também ter capacitação técnica, justamente também para saber trabalhar, certo? Não trabalhar com a chave de fenda, mas trabalhar com cuidado com a chave de fenda. Certo? Trabalhar com cuidado com as chaves, justamente para evitar de você sofrer algum tipo de acidente, certo? Dentro de sua casa. Isso aqui é algo que pode ser feito por qualquer pessoa? Pode, desde que ele aprenda a fazer o processo de desmontagem do instrumento dele, certo? De maneira adequada. Não pode fazer de qualquer forma. Tem aquela caixa. Certo? A fazer a manutenção, fazer o reparo, a retirada dessa peça de maneira adequada, certo? Justamente para que não ocorra nenhum tipo de machucado, nenhum tipo de ferimento, você não venha a sofrer nenhum tipo de dano, certo? Por conta justamente desse mau uso das ferramentas, certo? Porque isso é algo que qualquer um pode fazer, certo? Qualquer músico pode fazer esse processo dentro de sua casa, desde que ele saiba como ele está fazendo, o que ele está fazendo, certo? E fazendo da forma correta. Por exemplo, isso agora que o Ribamar está enfrentando aqui é justamente um problema ligado ao quê? O parafuso ele já ficou muito tempo aí na chave, e aí ele está com um pouco de dificuldade de saída. Certo? Aí a gente tem que fazer uma forcinha, deixa eu segurar aqui, para ajudar. Entendeu? Aí tem que ter a ajuda de uma outra pessoa. Provavelmente esse parafuso pode estar luído, pode estar com algum problema, mas aí a gente vai tentar remover ele. Aí tem que fazer com calma e bem devagar, justamente para quê? Para que o parafuso venha saindo. Você vê que isso aí é falta de lubrificação do parafuso. O parafuso ele não está devidamente lubrificado, justamente porque esse instrumento ele deve ter ficado parado durante muito tempo, certo? E por ter ficado parado durante muito tempo, o parafuso dele ficou preso, endureceu. Mas aí, com calma, a gente conseguiu fazer a remoção dele. E é justamente nessa tecla que a gente bate, que a gente precisa ter cuidado e técnica para fazer a remoção dessa peça. Folga mais o parafuso lá, eu acredito. Quer melhor o parafuso para segurar? Acho que tem que folgar mais um pouquinho cá em cima. Aí. Então, gente, até nisso a gente precisa ter cuidado, porque tem que ser a técnica bem feita para remoção do parafuso, certo? Não pode ser feita de qualquer jeito, a gente tem que ir com bastante calma para fazer a remoção aí. Para realmente conseguir fazer essa remoção da maneira correta, certo? E sem prejudicar o instrumento. Então tem que ter bastante calma. Tem que ter o aprendizado primeiro para depois fazer esse tipo de coisa. Então, pessoal, mas somente para mostrar como é o desarmar uma clarineta. Sempre tem que ser peça por peça para poder, na hora de armar, não ter dificuldade. Mas isso não pode ser de qualquer forma. Um outro instrumentista quer pegar seu instrumento e desarmar ele. Mas na hora de armar, tem que ter... Tem essas molas, tudo direitinho, tem alguns detalhes, entendeu? Então a questão essa parte de manusear o instrumento para fazer a limpeza da clarineta, que tem as chaves. Porque geralmente quando a chave está no lugar, não tem como fazer a limpeza, né? Então tira ela, faz a limpeza, lava um pouquinho com água e sabão aqui, esfrega um pouco. Com cuidado para não pegar na sapatilha. E tem o problema da sapatilha também, né? Essa aí que nós chamamos de sapatilha, gente. Que algumas são melhor o termo do material e outras são mais frágeis. E essa daqui é um pouco mais frágil, porque se ela morar aqui, ela é um plástico aqui. Se ela morar aqui, já era sapatilha, ela tem que fazer a troca. Isso. Inutiliza. Aí a gente tem que fazer outra sapatilha muitas vezes. Então, a questão da limpeza, muitas vezes o metal ele já perdeu a cor, não tem como. Isso só em na fábrica autorizada, mas que ele vai pegar aqui, ele vai lixar direitinho, ele vai ter a pintura,
adequada para isso, porque muitas vezes o instrumentista ele quer pegar o instrumento e quer pintar. Isso não existe, isso aqui tem uma técnica específica, tem tem um material específico para poder que é apropriado para isso. Geralmente eles tiram a sapatilha, eles mergulham lá em um banho, mergulham lá e isso aqui fica novinho em folha. Mas a questão da limpeza, muitas coisas não vai sair, porque é a questão do tempo, já está ficando velho já, entendeu? E é só mesmo para poder fazer a limpeza, para não ficar de poeira, não ficar de crosta. Até mesmo porque essa poeira e essa crosta, quando o músico vai executar, fazer uma execução no instrumento, essa sujeira acaba entrando pelas vias aéreas, pela boca também, certo? E aí ele acaba ingerindo esse tipo de produto e acaba podendo ter danos internos. Então a limpeza do instrumento, além de ser importante tanto para a performance do instrumento, é importante também para você se preservar, para você preservar a sua saúde, certo? Para evitar de você ter contato com determinados tipos de sujeira que está dentro do instrumento e vir a se prejudicar, ter um problema de saúde ou algo do tipo. Então é muito importante você pensar na necessidade de você limpar o seu instrumento. Limpar e deixar sempre ele limpo e pronto para sempre que você precisar usar ele. Não, e a questão é isso mesmo, como os colegas já estavam falando, ter o cuidado da limpeza, né? Porque você ali, você está fazendo um esforço com o instrumento. Então na respiração, quando você respira, que geralmente nós músicos não vamos fazer a respiração, a gente faz uma respiração pela boca, que pega mais ar. Então quando você respira pela boca, e se tiver alguma sujeira, alguma coisa assim, você pode inalar e prejudicar mais tarde. Então sempre é importante manter a limpeza do instrumento, entendeu? Então que só foi uma noção básica como é que faz a limpeza do instrumento. É só tirar a peça para poder, mas eu aconselho uma pessoa qualificada para poder fazer esse tipo de movimento com o instrumento. Exatamente. E outra coisa, aí se você, músico, você quer aprender a desmontar o seu instrumento, ou você procura, o recomendado é você procurar ajuda profissional, procurar um profissional de reparo de instrumento de sopro, para aí você aprender a desmontar o seu instrumento. Você pode partir pela sua curiosidade, mas você precisa ter cuidado na hora de fazer isso sem um acompanhamento profissional, certo? Então é recomendado você procurar um acompanhamento de um profissional para que você venha aprender a fazer isso da maneira correta. Porque vocês viram a questão dos parafusos, que eu tive um pouco de dificuldade para poder tirar. Um pouco, né? Porque às vezes eles nem saem. Então a questão de um parafuso estar preso, aí a gente tem que fazer um gesto mais um pouco agressivo, um exemplo. A gente tem que danificar a coloneta. O que é a coloneta? A coloneta é essas pecinhas aqui, ó, onde os parafusos ficam para poder encaixar as peças aqui, ó. É que se chama coloneta. Então às vezes esse parafuso aqui, ele é complicado de sair. Aí muitas vezes tem que danificar a coloneta para poder extrair o parafuso dentro daqui. Aí o procedimento é isso aqui, desarmar o instrumento, chamar todo, para poder fazer a limpeza adequada.
Bom, aí, então, como eu já estava falando, que nem eu, na oficina passada, de reparo de instrumentos de metal, o material que a gente vai usar para fazer a limpeza do instrumento de madeira, depois de desmontado, obviamente é o quê? Água, sabão líquido neutro e uma bucha de prato e também com o acréscimo somente de uma escovinha de dente, que é para limpar determinadas partes do instrumento, certo? E aí o que é que a gente vai fazer então? É só molhar o instrumento, claro, para fazer o processo de limpeza dele. E aí a gente vai simplesmente usar um pouco desse sabão, certo? E aí a partir daí a gente vai fazer o que? Fazer o processo de limpeza, certo? Passar a bucha nas partes que você pretende limpar, certo? E aí você vai fazer esse processo de limpeza do seu clarinete. É uma coisa muito simples que dá para ser feito dentro de casa, certo? Agora, uma coisa que é importante você ter cuidado é o seguinte: essas molas, elas são pontiagudas. Observem que essas molas, elas são pontiagudas. Então você tem que fazer com certo cuidado. Para quê? Para você, na hora que estiver manuseando essa parte do instrumento, você não venha a se furar ou ter algum tipo de acidente justamente no processo de limpeza, venha se machucar. Então, mesmo sendo fácil, todo cuidado é necessário. Todo cuidado na hora de fazer qualquer tipo de coisa é necessário com o instrumento. E aí você pode também, além disso, fazer uso de uma escovinha. Caso você queira tirar algum tipo de material, algum tipo de sujeira, você vem aqui, isso é porque essas partes aqui da bomba, ou das chaves, acumula um pouquinho de sujeira. Aí você vem aqui, passa uma escovinha, certo? No instrumento todo. Você escova ele bonitinho. Se a escova passar, você pode até escovar ele por limpar ele por dentro em alguns pontos, certo? E aí você pode fazer isso. E aí depois você vem e faz o processo de limpeza completa desse clarinete. Aqui, como eu estou fazendo agora. Você vai limpar e você vai tirar resquício de sujeira, saliva. Tudo isso que tem aqui dentro do instrumento você pode tirar fazendo justamente esse processo. Agora eu vou enxaguar. Joga água aí, para mim, por favor. Aqui agora você enxágua ele direitinho, certo? Justamente para tirar todo o sabão, certo? Que você acabou de colocar nele, já para ele ficar limpo de fato. E aí agora você tem aqui, vocês podem observar, o instrumento ele está. Isso aqui é o processo de lavagem, é algo simples que não demanda muita coisa, basta você saber desmontar o instrumento, certo? E montar da forma correta. E claro que em seguida você vai fazer o que? Você vai enxugar ele. Aí você pode usar uma flanela, certo? Uma flanelinha você pode usar e você limpa ele, você enxuga ele todo tranquilo. E aí depois você pega e coloca ele para secar, certo? Aqui também, para mostrar, depois eu tenho aqui para vocês verem a diferença também de como é. Aqui é um clarinete montado e esse aqui ele está desmontado. Aí vocês podem observar, certo? A diferença. Aí, após esse processo de secagem do corpo do instrumento, a gente vai fazer o quê? Vai remontar esse instrumento, certo? Aí, depois de feita a limpeza, nós desmontamos, certo? Fizemos todo o processo de limpeza do corpo desse clarinete. E aí agora depois fizemos a montagem dele. E aí todo o processo,
certo? Que nós fizemos tem a ver justamente com esse processo. É um processo gradativo, gradual de desmontagem. Aí depois a gente faz a limpeza e depois a remontagem desse clarinete. E aí, claro que tem também a colocar as molas todas no lugar certinho. E para isso também é preciso calma, tranquilidade, mas também qualificação. É entender qualificações, mas também você precisa entender e conhecer o seu instrumento. Conhecer cada parte dele, aonde você vai encaixar, colocar as chaves no lugar certinho e também não deixar nenhum parafuso fora do instrumento, porque corre o risco de você perder esse parafuso e aí você vai, ao invés de resolver um problema, você vai acabar arrumando outro, um prejuízo, porque você vai ter que comprar um parafuso para seu instrumento. E se achar, né? Isso muitas vezes isso. E a questão de, como o nosso colega aqui, Luizinho, falando, armar o instrumento, fazer a limpeza com o instrumento de parede, isso é pela mesma forma dos outros instrumentos, como o sax alto, sax tenor, sax manito, desarmar ele, lavar o corpo dele com água e sabão, enxugar, e depois montar ele. E a questão dessas pecinhas miúdas, pela questão do tempo, essas coisas, às vezes ele não brilha. Isso aí só mesmo na autorizada para poder fazer um trabalho mais qualificado, entendeu? De pintura, essas coisas. Então, basicamente é isso aqui. Vou fazer uma demonstração aqui do sax tenor. E que é a mesma coisa, era a mesma forma da clarineta. Desarmar ele todo, tirar essas peças todas, botar no lugar seguro para não perder, fazer a lavagem, jogar com água aqui, sabão, sim, as chaves, enxugar ele e depois vem montando ele gradativamente, né? Mas isso aí, como o nosso colega já estava falando, isso tem que ser com a mão qualificada, né? Não pode ser qualquer pessoa chegar e desarmar para poder fazer a limpeza e armar, porque tem a questão das molas, a questão até mesmo de poder a armação do instrumento. E aqui é o clarinete devidamente armado, certo? E aí é isso, né? A gente precisa realmente levar para profissionais qualificados. E também, agora eu venho até fazer uma fala no seguinte, da necessidade de se valorizar justamente o trabalho profissional que nós luthiers fazemos, certo? De reparo dos instrumentos, porque é um trabalho importantíssimo, necessário, porque tem a ver com música primeiramente e também tem a ver justamente com o processo de você prestar justamente esse suporte técnico aos instrumentistas. Mas antes de finalizar, eu queria fazer uma fala também o seguinte, que nós fazemos os reparos feitos, na verdade é só a título de diferenciação com relação ao reparo que é feito num instrumento, num clarinete e num sax, por exemplo. Por quê? Porque todos dois são instrumentos de madeira. Por quê? Porque tem palheta. Mas num sax alto, tenor ou barítono, você pode fazer uso do maçarico nele. Já no clarinete não. Você não pode fazer uso de maçarico nele. Por quê? Porque aqui ele é considerado um instrumento de madeira por conta da palheta, mas ele é um instrumento metálico. E aí às vezes pode soltar uma coloneta dessa. E aí nós aqui fazemos o quê? A solda dessa coloneta, colocamos ela no lugar, ou alguma peça que venha de soltar a solda justamente pelo fato de ser um instrumento de metálico e que ele é preso, essas partes aqui todas são presas utilizando a solda, certo? Então é isso, gente. A partir de agora eu venho só encaminhar já para o processo de finalização dessa nossa segunda oficina, certo? Que envolveu hoje instrumento de palheta, certo? No caso aqui nós tivemos como personagem principal o clarinete, mas agora nesse último momento eu trouxe o sax só para dar esse processo de diferenciação. E aí a gente vem a
trazendo para finalizar realmente e agradecer, né? Agradecer pelo espaço, por estar podendo fazer, desenvolver esse trabalho e essa atividade, tanto para divulgar o nosso trabalho aqui na oficina de reparo de instrumentos da Filarmônica Minerva Cachoeirana, mas também para estar passando por esse processo de aprendizado também, de discussão, de abordar uma temática, de discutir uma temática, que no caso aqui é relacionada ao trabalho do luthier, a luthieria. E aí eu venho agradecer, certo? E aí deixo a palavra com o Ribamar também, se quiser fazer alguma colocação. Agradecer o espaço, né? Quero agradecer a todos e muito obrigado. Pessoal, agora para finalizar essas oficinas de luthieria, como somos músicos, né? Nada mais do que encerrar com música. Pois é. Aí é o importante, né? Porque afinal de contas, nós somos, antes de ser luthier, nós somos músicos. Eu sou tubista e ele trombonista, então nada melhor do que encerrar dessa forma. Estamos encerrando as oficinas de luthieria e na certeza que a gente conseguiu transmitir, né, aquela mensagem da importância das filarmônicas investirem nesse tipo de projeto, né, de resolver os seus problemas em casa. E aqui agradecer os nossos luthiers Ribamar e Luiz Eduardo, que é quem faz hoje esse trabalho aqui na Filarmônica com resultados muito bons. Agradecer e fiquem todos com Deus.